eu tenho uma mão, dedos, eu olho para eles. Por que tem uma parte do corpo que eu não vou poder olhar? E eu vou ficar culpada, eu vou achar que eu não sou digna de alguma coisa, seja lá qual for, porque eu olhei ou porque eu encostei. A água morra abaixo, fogo morra acima. Meu adolescente, quando quer transar, ninguém segura. Então, para com essa bobagem e conversa com a sua filha. Qual a sua dica para parar de ter vergonha do corpo? Seja dos pelos, do odor, da menstruação, dos nossos fluidos. Qual a sua dica, Júlia? Olá pessoal, eu sou o Jairo Bauer e esse é o Conexão Viva Bem, o programa dual que vai tirar todas as suas dúvidas sobre saúde, corpo e mente. A cada dia um tema diferente com convidados muito especiais. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual a atriz Júlia Rabelo. Como vai, Júlia? Olá, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês e aprender um pouquinho mais. Super obrigado, Júlia. E a gente recebe também a ginecologista Silvana Quintana. Tudo bom, Silvana? Oi, gente. Oi, Jairo. Tudo bem? Oi, Júlia. Muito prazer de estar aqui com vocês, né? Vamos lá, vamos fazer essa atividade que acho que vai ser bem bacana. Muito legal. Ó, e essa turma está reunida aqui hoje para a gente falar de saúde da mulher. E a gente vai falar mais especificamente sobre os tabus que ainda cercam a saúde feminina. Sexualidade, saúde íntima, aspectos psicológicos, tudo isso pode ainda ser um grande tabu para muitas mulheres, né? E eu começo perguntando para a Júlia o seguinte: Júlia, algum tabu já prejudicou de alguma forma a tua vida no sentido de você postergar, procurar uma ajuda, ter vergonha de ir no médico, pesquisar mais sobre o tema, menstruação, masturbação feminina, infecção sexualmente transmissível, saúde emocional, enfim, qualquer coisa. Alguma coisa já te incomodou, já te atrapalhou? Então, eu tô feliz por estar aqui, porque eu tô aqui para aprender, né? Porque vai que tem alguma coisa que me incomodou, eu nem saquei que era. Mas eu acho que tem os básicos, assim, a masturbação feminina ainda é um tabu. Por exemplo, uma coisa comum em acontecer com mulheres é candidíase. Uhum. Eu acho que é uma coisa que, assim, quando você não conhece, não sabe o que é, você não sabe como é que lida. Então, eu acho que todos os outros possíveis doenças, né, são assim. Então, quero ficar atenta para saber, vai que algum dia também aparece alguma coisa e eu já estou aqui, ó, informada. Júlia, é uma curiosidade, na tua casa, quando você era criança, adolescente, jovem, teus pais falavam com você sobre esses temas de saúde, temas mais polêmicos, temas que eram considerados tabus ainda quando você era jovem? Isso rolava em casa? Tinha esse diálogo? Olha, eu acho que, assim, no geral, não. Tá. Eu sou filha de pais separados, então, no geral, não. E acredito que eles são de uma geração que realmente silenciava sobre tudo isso. Então, mas eu tenho uma mãe que me levava nos médicos. É engraçado porque isso que eu estou falando, eu quero ver se tem alguma coisa que eu não estou fazendo direitinho, porque na minha cabeça eu não me sinto com tantos impedimentos de ligar para o médico, me informar. Mas é isso, porque eu acho que na minha família, apesar da gente não ter esse tipo de conversa, por conta de uma geração que os meus pais foram criados, eu fui apresentada aos médicos. Então, eu sempre tive bons médicos para poder conversar, entender o que estava acontecendo. Isso sempre foi uma coisa que aconteceu para mim. Bacana. E aí eu vou aproveitar, pegar carona aí no que você contou para perguntar para a Silvana o seguinte. Silvana, esses temas ainda que causam algum embaraço nas pessoas, na sociedade, eles impactam a saúde da mulher nos dias de hoje? A gente está falando em 2020, né? A gente ainda tem dificuldade de falar de alguns assuntos? Ah, com certeza, muitas dificuldades, né? Isso que a Júlia contou para a gente, ainda hoje é bastante frequente. A Júlia teve aí uma experiência muito satisfatória, porque se a mãe não sabia ou não se sentia à vontade para falar com ela, a mãe terceirizou isso para profissionais corretos, né? Ela levou a Júlia ao médico, a Júlia se sentiu bem com esses profissionais, e muito provavelmente por isso que hoje ela diz para a gente, olha, eu estou aqui atenta, porque de repente tem alguma coisa que eu não percebi. Então, a
ainda hoje, gente, tem muita coisa que a paciente chega no consultório, desde assim, a própria anatomia, algumas mulheres não sabem que o xixi é um canal, a vagina é outro canal, elas, no consultório eu costumo ter um vídeo, né, colposcópio, em que elas olham, algumas ainda não querem, eu não quero, desliga que eu não quero ver isso. Que coisa feia, entendeu? Então, ainda hoje a gente tem uma relação, principalmente com a região genital para as mulheres, completamente diferente do homem, né? O homem, desde pequeno, ele olha para o pênis, ele... nossa, olha lá, o menino está mexendo no pênis, que bacana, né? Não, a menina não, tira a mão daí, não senta no vaso. Quer dizer, são muitas coisas que acabam impactando ao longo da vida da mulher e que, de alguma forma, em algum momento, trazem aí alguns problemas, né? E, graças a Deus, a gente hoje tem aí muita informação boa, embora também muita coisa ainda que às vezes atrapalha, e os profissionais de saúde, todos eles, a grande maioria, podendo ajudar. Mas eu acho que sim, já eu teria que responder para você que ainda tem muita coisa atrapalhando sim, tá? Isso que vocês estão falando é super interessante, e aí fico pensando aqui, queria ouvir um pouco a opinião de vocês, essa dificuldade ainda de muitas mulheres de tocar os genitais, de entender um pouco mais sobre a anatomia, e essa questão que você falou, né, o menino quase sai balançando o pênis para lá e para cá para mostrar que tem, e a menina tem que fechar a perna, não pode usar saia, é aquela questão assim, ainda de muita repressão. Vocês acham que isso impacta um pouco mais tarde, no ponto de vista de vocês, na sexualidade feminina, nessa maior dificuldade de lidar com desejo, com prazer, com orgasmo? Vocês acham que a gente ainda tem essa relação? A cultura leva a gente para essa tal dessa castração, né? O desejo da mulher, quando ela começa a ficar adolescente, quando o corpo começa a desenvolver, já vem uma série de senta direito, menina, não se comporta assim. Então, você vai entendendo que isso tudo é meio... Alguma coisa está acontecendo e que você tem que se resguardar. Tem uma frase que eu acho... eu ouvia muito na infância, eu não sei nem como adjetivar, mas era assim, eu prendo as minhas cabritas e solto os meus bodes. Isso mesmo. Eu ouvi muito isso, sabe? Prendo suas cabritas que o meu bode está solto. Claro que isso vai dar em algum lugar, né, Silvana? Ainda hoje, hein, gente? Se ouve isso, ainda hoje. Tá? Se ouve isso. E é interessante que muitas vezes, né, a gente são comentários assim super ligados à questão desse machismo estrutural que a gente vive, mas muitas vezes sem se dar conta, né, as mães acabam reforçando esse padrão, né, de marcar muito claramente essa diferença, né, nessa linha que vocês estão falando aí, prenda suas cabras que meu bode está solto, alguma coisa do tipo, os pais, né, estou deixando de ser consumidor para ser fornecedor, essa você já deve ter ouvido também, né? Então, isso sem dúvida nenhuma acaba impactando, né, nessa questão da mulher se olhar, de muitas vezes ela fica com vergonha de falar de anatomia, de entrar em contato com genitália e por aí vai, né? Silvana, qual seria o maior tabu que você ainda hoje vê no consultório, assim, se você fosse escolher um, assim, qual seria? Ai, são muitos tabus que a gente ainda enfrenta hoje, mas eu acho que principalmente o toque da sua região genital. A mulher ainda hoje tem uma dificuldade muito grande em se conhecer. A gente ainda tem, por exemplo, pacientes ou mulheres que não usam absorventes internos porque não me sinto à vontade de colocar o tampão. Eu acho que muitas vezes eu converso bastante porque eu acho que ela ainda tem vamos dizer assim, uma dificuldade com o toque, né? O toque vaginal, de colocar o tampão, porque você precisa desse toque para isso. Então, eu acho que ainda o tabu muito grande é com a parte genital. As mulheres, no geral, têm pouco conhecimento de como é que funciona essa anatomia, e, consequentemente, ainda tem muito medo de machucar. A anatomia feminina, ela é realmente diferente, ela é uma anatomia, vamos dizer assim, interna, né? Ela é escondida dentro do corpo, e isso eu acho que traz algumas fantasias para as nossas pacientes. E dentro desse contexto que você está falando, Jair, eu acho interessante a gente destacar. Quando a gente fala assim,
que a mãe reprime um pouco e fala isso, nós não estamos falando, vejam como é difícil isso, porque é importante a mãe dizer para essa menina que o corpo dela é um corpo que precisa ser respeitado, que não pode ser invadido, que as pessoas não podem tocar nesse corpo. É muito importante isso, mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui daquela pessoa que fica com medo, como se dissesse assim, né? Agora essa menina, ela tem uma sexualidade, ela está despertando e eu preciso abafar isso. Eu preciso botar uma rédea nessa história, né? Prender a cabrita aí, certo? Porque senão ela vai perder a cabeça. Então, são duas coisas, às vezes, que é difícil para a mulher, ou para a mãe, ou para a família, mas que nós precisamos falar sobre isso, né? Ensinar a menina a ter respeito pelo corpo dela, ensinar a menina que as pessoas não podem tocar o corpo dela se ela não quer, o que é certo e o que é errado é uma coisa, mas não é isso que nós estamos falando aqui. O que nós estamos falando é realmente reprimir isso com medo de que essa menina exerça essa sexualidade ou descubra a sua sexualidade e aí passe vamos dizer assim, ficar muito louca, né? E vai sair por aí fazendo o que não pode, o que não deve. Esse é um limite tênue, né? E isso faz com que a menina, por exemplo, a maioria das mulheres constipada intestinal, né? Porque, coitada, ela vai no banheiro, não pode sentar, corre o banheiro. Quer dizer, é o tempo todo uma repressão, um cuidado que, assim, a gente precisava, de alguma forma, conversar mais sobre isso, porque não é dessa maneira que as coisas acontecem, né? Então, esse limite, esse equilíbrio, às vezes, ainda é difícil para as nossas pacientes, e isso faz com que ela tenha muitos tabus em se tocar, em se conhecer, e isso é muito importante, faz toda a diferença lá na frente com a sexualidade dela, né? Legal. Júlia, pensando um pouco nisso que a Silvana está trazendo para a gente, eu fico pensando um pouco nos personagens que você interpreta muitas vezes, né? E você, assim, eu lembro de alguns, tal, que é muito interessante, assim, porque é essa mulher que tenta se libertar, né? Dessa coisa, assim, às vezes, dessa postura masculina, careta, que a mulher tem que ir lá fazer a sobremesa que ele quer, porque senão, se não fizer aquela sobremesa, nada tá bom, e, né, a mulher que consegue, de alguma forma, se empoderar e colocar para fora, né, o que está incomodando, as dificuldades de relacionamento, enfim, às vezes mitos, tabus. Então, eu fico pensando um pouco como você imagina que essas personagens, de alguma forma, podem ajudar as mulheres, né, aqui fora, né, no mundo aqui de fora, a aprender a lidar melhor com o seu corpo, com a sua saúde, com a sua sexualidade. Como as pessoas vêm te falar isso, nossa, teu personagem me fez pensar isso, aquilo, tal. Como você sente essa ligação aí? Olha, o que eu sinto disso tudo é que a gente vive um momento de debate muito forte, inclusive de pressões opostas, onde a mulher ela está falando publicamente que ela quer direito sobre o próprio corpo dela. Então, o direito de sentir prazer, o direito de escolher o que vai acontecer no corpo dela. Então, eu acho que tem uma guerra. Então, por exemplo, você fala de um dos personagens que eu fiz, que ficou bastante conhecido, que foi no sketch do Porta dos Fundos, sobre a mesa, que a mulher sentava e falava sobre os desejos dela. E é engraçado como isso gera uma repercussão. Porque como mulher pode ter desejo? O desejo é do outro em cima da mulher. E eu acho que esse que é o debate, para você falar sobre os seus desejos, sobre você tem que ter o direito de poder assumir o seu corpo, inclusive para cuidar do seu corpo quando ele estiver doente. Então, você tem... O direito é esse, do prazer e cuidar também quando ele não está bem. Então, se a gente não se autoriza, se a gente, enquanto sociedade, não autoriza a mulher nem a olhar a vagina dela, assim, eu tenho uma mão, dedos, eu olho para eles. Por que tem uma parte do corpo que eu não vou poder olhar? E eu vou ficar culpada, eu vou achar que eu não sou digna de alguma coisa, seja lá qual for, porque eu olhei ou porque eu encostei. Então, eu acho que são perguntas que a gente tem que fazer, a gente tem que conversar, porque enquanto essas conversas acontecem, meninas, mulheres que ainda não tiveram em contato com esse assunto vão poder levantar questões e se libertar um pouco, né? Porque isso é bastante castrador.
Muito legal. E olha só, tá gostando do papo? Se você tem dúvida, tem pergunta, quer mandar pra gente, quer ouvir a resposta da Júlia, da Silvana, corre ali no teu Instagram e procura o Viva Bem, manda sua dúvida, sua pergunta, que a gente tenta passar para elas ainda aqui hoje. E eu separei já uma dúvida para Silvana que diz o seguinte, acho que até uma coisa que você tinha começado a falar, Silvana, por que prisão de ventre é mais comum entre as mulheres? E por que você acha que esses temas mais comuns nas mulheres ainda são tratados, né, como piada ou tabu, como, por exemplo, a questão da saúde mental, né, depressão, ansiedade, essa mulher pré-menstrual, síndrome pré-menstrual, né? Então, eu acho que essa pergunta é interessante. Assim. Se for da prisão de ventre, eu queria ouvir um pouquinho de você, porque também tem essa história de você acha que tem a ver com essa coisa, a mulher tem que estar sempre limpinha, tem que estar sempre linda, tem que estar sempre cheirosa, e assim, isso na cabeça dela também dá uma travada, assim, em tudo, inclusive no funcionamento aí do intestino? Com certeza. Lógico, né, gente? A gente não pode dizer que toda constipação intestinal é por causa disso, porque eu tenho pacientes super bem resolvidas aí, tranquilas com a sua sexualidade, e que têm alteração de hábito intestinal. Nós temos doenças intestinais, então não vamos achar aqui, todo mundo que está conversando com a gente, que porque tem constipação intestinal é mal resolvido alguma coisa. Não é isso que a gente está falando. Mas é comum, por exemplo, a gente vê muito isso, essa relação com a parte genital, essa relação de sentar no vaso, né? É muito mais preocupante se ela é mulher do que se ela é homem, né? E isso é uma coisa que vem desde a infância, né? Não senta no vaso, não encosta no vaso, vai pegar uma doença, e a coisa vai, não, aqui não pode, banheiro em casa, não pode, fora de casa não pode, tem que ir para casa. Isso tudo vai trazendo aí, né? Você inibe o reflexo, e você vai fazendo isso depois de uma forma repetitiva, até que o seu intestino já não responde mais a tudo isso, né? E tem essa parte também que o Jair falou, que eu acho interessante da gente destacar, porque a proximidade, né, da área genital e da área anal, né? Isso é uma realidade, anatomicamente é uma realidade. Então, é importante, os ginecologistas, eu vejo, ou quem mexe, trabalha com a saúde da mulher, pode ser o médico de saúde da família também, ele tem uma dificuldade de orientar, né? Higiene genital é uma coisa muito difícil de orientar. Eu trabalho eu sou professora da universidade, eu trabalho com os residentes, eles falam, eu falei, o que você vai orientar para ela? Eles falam, higiene genital. Eu falo, como? O que você fala? Porque se eu fosse na minha GO e ela falasse assim, olha, você precisa tomar cuidado com a higiene genital, eu ia dizer, meu Deus, será que eu estava suja, fedida? O que aconteceu? Né? Porque você precisa ser claro do que você está falando para a paciente, quando você orienta a paciente ou a amiga, a colega, você precisa ter, o que é essa higiene genital, né, gente? É lavar a região genital, é depois de fazer cocô, evacuar, lavar, né? Papel higiênico é uma coisa que nós inventamos, o ser humano inventou, não existia papel higiênico, é para lavar depois que a gente evacua, porque a proximidade realmente da região genital e da região anal, ela é uma realidade anatômica para a mulher, diferente do homem, né? Que o pênis, ele tem o seu comprimento, a uretra tem o seu comprimento e fica longe, há uma distância anatômica da região genital. Então, existem aí bastante coisas importantes e interessantes da gente conversar com as nossas pacientes. E com sempre cuidado e respeito, porque se ela não teve essa orientação antes, você precisa fazer isso de uma maneira para não constranger ninguém, né? Ninguém merece ser constrangido por uma coisa que às vezes ela não sabia. Então, eu sempre tenho esse cuidado na orientação da minha paciente, de coisas que são básicas. E o que é básico para a gente, nem sempre é básico para o nosso paciente, para a nossa cliente aqui. Então, é muito importante. Esse é um papel fundamental. O ginecologista é um indivíduo abençoado, eu falo sempre isso. Ele tem no seu consultório, na maioria das vezes, uma paciente saudável, que vai lá para fazer uma rotina, né? Isso não acontece com as outras especialidades. Eu não vou no neurologista de rotina, né? Eu não vou na proctologista de rotina. Eu vou na ginecologista de rotina. Certo? Então, é um momento de educação, como é que se previne doenças, como é que se previne infecções sexualmente transmissíveis, como é que se programa o meu direito reprodutivo de engravidar quando eu quero. Então, eu acho que nós temos uma coisa bastante interessante. Dentro desse contexto, a higiene, que é isso que você falou. Então, constipação intestinal, muito frequente em mulher, sim, né?
Porque eu acho que desde pequena, claro que tem outros fatores, mas tem aí uma certa repressão de inibição do reflexo nas mulheres, sim, tá? Legal, legal. Eu só queria falar uma coisa, que eu sei que a gente está no recorte feminino, e é importantíssimo a gente falar do recorte feminino, que normalmente é silenciado, mas na questão da higiene, eu descobri recentemente que tem um monte de homem que tem que, eu não sei como é que fala isso, mas é cortar o pênis porque por falta de higiene, não sei que tipo de doença que dá, enfim, eu não tenho então também não me aprofundei nesse ponto. Mas eu acho que a higiene é uma coisa que, na verdade, falar sobre órgãos genitais é uma coisa que, para os dois lados, cada um tem seu pacotinho de tarefas, né? Tem. Isso aí. Você está super certo. Essa história que você está falando do pênis é essa coisa, principalmente dos homens que têm prepúcio, que não fazem a higiene adequada da glândula, né, da cabeça do pênis. Muitas vezes prepúcio é o capuzinho? É o capuzinho. Isso. Muitas vezes você pode facilitar a ocorrência de uma infecção, né? E isso, assim, se não tratado, pode realmente comprometer a saúde do pênis, ou às vezes tem até algumas lesões pré-cancerosas que, se não tratadas, não identificadas, podem levar até um câncer de pênis, que vai, em algumas situações, até exigir amputação. Então, é muito interessante. E essa coisa que a Júlia está falando, né, das travações, dos tabus, eu concordo com a Júlia em gênero, número e grau. Não é só da mulher, o homem também tem os seus, né? Às vezes a gente recebe paciente assim que tem vergonha de se limpar, acredite se quiser, depois que vai no banheiro, porque tem a mão de botar a mão no bumbum. Se botar a mão ali, não sei, dá que eu goste, sabe aquela coisa, lavar com a duchinha, epa, sabe essas coisas? Então, assim, ainda hoje, a gente tem algumas questões. É verdade. Assim, morrer de vergonha de ir no médico e ter que mostrar, eventualmente, para o dermatologista, para o urologista, o pênis, uma lesão, alguma coisa. Então, às vezes, isso só piora, né? E compromete a saúde de homens e mulheres, né? Concordo com vocês totalmente, assim. E Júlia, e essa questão aí, tem uma perguntinha para você, acho engraçado, assim. Qual a sua dica para parar de ter vergonha do corpo? Seja dos pelos, do odor, da menstruação, dos nossos fluidos? Qual a sua dica, Júlia? A minha dica é lidar com a vergonha, olhar para ela, olhar de frente, porque assim, a gente tem vergonhas, a gente vive em sociedade, né? Então, a gente sabe que tem códigos de conduta. Você não chega num jantar e, por sua vontade, solta um flatus. Se isso acontecer, você vai ficar constrangido. Para a mulher é dado que ela não pode ter odor nenhum, que ela não pode ter pelo. Então, eu acho que primeiro é a gente falar sobre isso, né? Que quando a gente fala, o tabu vai diminuindo, né? Vai escorrendo. E lidar com isso. Eu acho que tem coisas que... Entender que a gente é humano, que a gente tem tudo isso, que a gente tem pelo, que a gente tem odor, que a gente tem tudo isso. É claro que a gente tem códigos na sociedade de funcionamento que a gente vai se adaptando a eles, mas não esqueçam que a nossa natureza é outra, né? Isso é bem legal, bem importante que a Júlia está falando. Ô, Silvana, em relação as meninas adolescentes, assim, que chegam no consultório, né? Ainda hoje a gente comentou no começo que muitas mães tiveram uma educação, assim, mais complexa, assim, com menos liberdade de falar com as suas mães, as avós dessas adolescentes hoje em dia. Você sente que as meninas, às vezes, não conseguem conversar com as mães em casa, mesmo hoje, assim, século XXI, assim, e chegam no consultório cruas, assim, para discutir isso com você? Eu acho que tem dois aspectos, ou dois tipos, dois grupos, né? A gente tem paciente que tem um relacionamento ótimo com a mãe e conta para a mãe, e a mãe vem com a adolescente para que eu a oriente, para que eu faça a anticoncepção numa boa. Mas nós temos, sim, ainda muitas mães que eu recebo a menina no consultório que vem com a tia, ela contou para a tia, mas ela não contou para a mãe. Algumas com o pai, mas não contou para a mãe, certo? Algumas com a amiga, certo? E, lógico, eu acho que isso tem vários aspectos aí, relacionamento, a dificuldade da própria mãe em lidar com aquilo, o medo
do julgamento, da braveza, né, da proibição, porque aí vem você não faz mais isso, você não vai mais em tal lugar. Então, tem vários aspectos ainda, mas nós temos sim. E eu digo uma coisa muito para as minhas pacientes, brincando, né, que é o seguinte: essa história que as mães têm medo de falar, porque as mães às vezes têm medo de falar com a adolescente, porque ela vai entender que eu estou dando cartão livre para ela, entendeu? Se eu falar, quer dizer que eu vou aceitar, e não é isso, tá? Então, elas têm medo. E eu digo uma coisa para elas, eu falo: a água morra abaixo, fogo morra acima. O adolescente, quando quer transar, ninguém segura. Então, para com essa bobagem e conversa com a sua filha. Ou, se você não está se sentindo à vontade, venham vocês duas que eu vou conversar com as duas juntas. Porque ela vai transar. A hora que ela decidiu isso, mesmo que isso não seja programado, ela já está com isso na cabeça. O problema não é a programação, o problema é a proteção. Certo? Porque aí ela vai transar e a nossa adolescente, ela tem, qualquer uma delas, tem muita dificuldade em negociar o preservativo. É muito grande ainda. Por quê? Como assim, Silvana? Eu vou levar o preservativo, mas aí ele vai achar que eu transo com todo mundo, né? Qual que é o problema? Certo? Então, eu às vezes tenho uma conversa meio assim terrorista, no seguinte sentido: quando você transa com um menino, você transa com todas as meninas que ele já transou, e com todos os meninos que essa menina já transou. Então, vamos lá, certo? É melhor você levar o preservativo. Então, ainda tem sim, e as nossas mães, as nossas mulheres, elas precisam entender que essas meninas têm uma sexualidade e que, independente de valores que elas têm, elas precisam, nesse momento, estar abertas para fazer uma orientação, porque senão essa menina vai ter uma gravidez indesejada ou uma infecção sexualmente transmissível. E é tudo que a gente não quer para uma adolescente, né, gente? Então, ainda temos sim. Agora, tem outras mães super tranquilas. Coloquei um Kailin essa semana, que é um dia especial para numa menina de 16 anos. Ela e a mãe lá, ela falou: o que tem de melhor que ela não vai esquecer? Eu falei: ou Implanon ou Kailina, né? Estou dizendo os nomes porque são os únicos que tem, não estou fazendo propaganda, não tenho nada com laboratório, mas vamos lá, colocamos. Então, assim, super resolvida, entendeu? E em contraposição, tem outras que não conversam nada. Não querem falar nem de vacina de HPV, né? Que acho que também autoriza a fazer sexo. Fala, Júlia, fica à vontade. Só queria falar que essa questão da camisinha, eu acho que não é só para adolescente. Eu vejo, assim, ao longo da minha vida, amigas minhas, assim, os assuntos que eu ouço, os homens, eles têm uma resistência com a camisinha muito grande. Eu não sei em que lugar que bate, mas claro que tem homem que lida com isso tranquilamente, mas tem homem que, não, confia em mim. Não, assim, é confuso, porque eu não sei como é que negocia isso, sabe? Eu, graças a Deus, eu já tive meus momentos também, já encontrei pessoas mais complexas, mas eu acho que é o tipo de coisa que tem que ser conversado, tem que ser falado não só entre as adolescentes. Não, você é isso mesmo. E eu acho que isso que você falou é um ponto crucial. Como é que se resolve isso? Eu diria para você, empoderando, que é um termo que eu não gosto, tá? Mas assim, fortalecendo essa paciente, essa menina, certo? A se proteger, tá? E são informações que você não pode negar. Ela pode pegar desde um HPV, que pode evoluir para um câncer de colo, ela pode pegar uma clamídia, que quando ela quiser engravidar, ela não vai conseguir porque ficou com a trompa obstruída, ou ela pode pegar outras doenças como HIV. Então, a gente precisa ter uma conversa muito, assim, aberta com essas meninas, porque ela tem que ser estimulada, ela ter o preservativo na bolsa. Ela tem que ter. E isso as nossas mulheres, não são só as adolescentes, elas não têm, não fazem. Tá? Eu tenho uma... Fala, Juliana, desculpa, pode falar. Na verdade, eu tenho uma pergunta polêmica. Faça. É o seguinte, como é que faz? Porque a gente entende que a rotina sexual, a libido humana tem muitos mistérios. Aí, as pessoas que se casam, o uso da camisinha deve ser constante durante o casamento, uma vez que a gente sabe que tem um monte de traição no meio disso tudo? Claro que tem casais que são leais, mas como é que se faz? Como é que uma mulher se protege, sendo que a gente tem uma cultura que favorece a traição masculina?
Eu vou dar um palpite, respondendo aí a Júlia, depois a Silvana fala. Eu concordo de gênero, número e grau com você, né? Muitas vezes a mulher no casamento se sente protegida, ou na relação estável, não precisamos nem pensar em casamento, né? Às vezes na relação estável ela se sente protegida, eventualmente, assim, eles até fazem um teste, tá tudo em ordem e tal, e aí, ok, vamos, aposentam a camisinha vai para o fundo da gaveta, né? E as relações, é isso mesmo que você falou, né? Muitas relações a gente sabe que no meio do caminho, assim, existem desvios possíveis e às vezes as pessoas vão para um lado, vão para o outro, tal, né? E aí como que fica, né, a mulher ou o homem, né, caso um dos outros parceiros, né, tenha relações extraconjugais e eventualmente se infecte e volta para casa infectado, né? Então, assim, vai ter que usar a camisinha o tempo inteiro, né, que é uma discussão, porque se nem nos relacionamentos eventuais as pessoas usam camisinha com regularidade, imagina nos casamentos, nas relações estáveis, né? Então, tem uma conversa que eu acho muito difícil, mas talvez fosse uma conversa muito importante, assim, se um dia acontecer alguma coisa, você vai jurar de pé junto que vai se proteger, né? Porque se eventualmente acontecer você tiver uma história e estiver protegido, você não se expõe, não me expõe também, né? Mas é uma conversa complexa para você ter dentro de um relacionamento, né? Porque muitas vezes o casal não quer falar nem da possibilidade de uma história. O voto de casamento juro ser leal, mas se não for, usarei camisinha. Tipo na isso. Saúde ou na doença. Vai ser isso, né? Ou fazer testes com regularidade, né? Assim, todo mundo, né? Para vocês terem ideia, gente, o casal, namorado, etc., o tempo que se considera que o relacionamento é estável o suficiente para abandonar o uso de preservativos, estudos epidemiológicos mostram que são 3 meses. Em 3 meses, eu julgo que eu já conheço esse indivíduo, essa indivídua, o tempo suficiente para dizer que ela não vai ou ele não vai me passar nenhuma doença, tá? E que seremos fiéis até que infinito enquanto dure. Então, isso é o que mostram os estudos. Vejam como é um tempo curto, certo? Nós não estamos falando de casados, nós estamos falando de relacionamentos, tá? Um segundo dado que é importante, eu trabalho com mulheres HIV positivas, nos últimos 5, 6 anos deu uma diminuída no número de casos, mas no interior de São Paulo, a população com maior número de casos era de mulheres casadas, tá? Por quê? Porque essa mulher supostamente se julga protegida porque ela tem um parceiro fixo, que é o marido ou o parceiro, certo? E que, então, ela não precisa usar camisinha. Então, se você me perguntasse, mundo ideal, casado tem que usar camisinha? Sim, casado tem que usar camisinha. Essa é a resposta do mundo ideal. Mas nós temos que viver o mundo real, porque o mundo real, ninguém usa preservativo. Um casal não vai usar preservativo. Essa história que o Jairo falou, eu faço muito, tá? Quando eu tô fazendo orientação, principalmente adolescente. Eu falo, você fez um pacto, você fez um combinado com esse menino? Eu falo, como assim? Eu falei, não, a gente, quando começa a transar, a gente tem que fazer um pacto, né? Pacto de sangue, ó. Vamos lá. O que é isso? Então, vamos lá. Você vai, enquanto a gente estiver junto, a gente vai usar camisinha, a gente não vai andar com outro cara ou com outra mulher. Então, você tem que fazer um pacto com ele. Isso é seguro? Não. E a terceira coisa que a gente faz e recomenda é sorologia anual, tá? A gente faz isso, tem recomendado para todas, eu no caso mulher, né, porque é o que eu atendo, a gente faz a repetição da sorologia anual. É interessante porque a primeira vez que você pede isso para a paciente, ela fala assim, mas precisa? Eu falo, precisar não precisa, eu recomendo porque eu não posso dizer para ela assim, né? Você não sabe se o seu marido não pula cerca, né? Eu não vou falar isso para minha paciente, concordam? Então, eu falo, olha, é uma recomendação de segurança, porque você detecta isso precocemente, etc. e tal. A partir do 2º ano, ela já fala, esse ano tem que fazer de novo, né, doutora? E a gente vai fazendo as sorologias. Mas vejam, nós vamos fazer diagnóstico precoce, nós não estamos fazendo prevenção. Prevenção, É complexo mesmo esse tema aí. Júlia, esses temas assim de sexualidade e tal, ou essas questões que ainda são consideradas tabus na sociedade, enfim, no teu grupo mais íntimo, no teu círculo mais íntimo de amizades, vocês acabam conversando sobre isso? E você acha que isso é um jeito de quebrar esses tabus, de naturalizar essas discussões? Porque a gente sabe que homem fala muito pouco, né? Divide muito pouco. O cara não chega pro outro e fala assim, olha, brochei ontem.
Agora, a mulher, eu acho que a mulher fala muito mais para as amigas, para as colegas, né? Olha, estou tendo dificuldade de prazer com fulano, ou não estou conseguindo teorizar. Eu acho que, de alguma forma, se permite mais que as mulheres, a sociedade como um todo, que as mulheres falem entre elas e que os homens falem entre eles, né? Você percebe isso nesse teu grupo de amigos e você percebe que falar ajuda a naturalizar um pouco essas discussões? Olha, Freud está aí para falar, estava, né? Mas está aí até hoje para falar que falar é o caminho da saúde, né? Uhum. É interessante, né? Porque assim, a mulher, ela na praça pública, ela é silenciada. Mas para dentro, que é onde antigamente falavam que era o lugar da mulher, a gente conversa entre a gente. Então, eu acho muito saudável as mulheres terem conversas mais honestas, sinceras e vulneráveis entre si. Os homens, eles, para dentro, não realmente eles têm... Para dentro, até para dentro deles, né? O homem, ele não é educado nem para... Ele não é nem alfabetizado sentimentalmente, sabe? Para entender isso aqui é raiva, isso aqui é alegria, sabe? O homem tem dificuldade disso. Então, que dirá entender... Se o homem não sabe entender, às vezes, o sentimento, que dirá, assim, ter uma percepção do que está acontecendo no corpo. Inclusive, enfim, quem foi casado ou teve relacionamento longo sabe que a mulher normalmente entende primeiro que o homem está doente. Vê uma coisa e fala, isso aqui, ó, tá estranho. É muito comum a mulher chegar no médico e ela dar todo o diagnóstico do homem, né? E o homem fala, é isso. Então, acho que... Assim, eu com as minhas amigas e ao longo da minha vida sempre tive conversas muito honestas. Acredito que isso seja uma coisa comum entre as mulheres. E o meu grupo de amigos muito menos. Legal. Eu também tenho a mesma impressão que a Júlia, totalmente. Júlia, Silvana, nosso papo está quase acabando, mas antes, eu não posso sair daqui sem deixar de fazer uma sessão que se chama Confessionário. Nessa sessão, a Júlia e a Silvana vão confessar para a gente alguma dica de saúde, de comportamento, de alimentação, que elas estão carecas de recomendar para os amigos, para a família, para os pacientes, mas que do ponto de vista prático elas não estão conseguindo fazer, ainda mais nessa pandemia. Tem alguma, Júlia? Que eu não estou conseguindo fazer, tu me pegou. Eu tenho uma que eu não estou conseguindo fazer. Tipo assim, ó, a gente tá ouvindo assim, não come muito doce, come doce uma vez por semana só, e a galera tá... ou alguma de Olha, de atividade física. Eu tô direitinho, assim, eu tô tentando manter uma vida equilibrada, assim. Uma das coisas que eu aprendi, que eu fazia pouco, fazia mal ao longo da minha vida, que é super simples, que é assim, dormir é uma coisa muito importante. Eu sei que na pandemia, especialmente para mães que estão tendo que fazer toda a educação dos filhos dentro de casa, fica mais complexo, mas a importância de uma noite bem dormida, né? Às vezes a gente menospreza, tinha muito essa coisa de eu vir à noite trabalhando. Eu não, eu quero ter meu sono limpinho, bonitinho. Mas, assim, eu tenho tentado e acho que eu estou conseguindo fazer, então não é muito o que eu não estou conseguindo fazer. Tá bom. Mas, assim, é uma dica legal, né? Que muita gente não faz mesmo, né? Durma bem, mas na hora de ir pra cama fica difícil, às vezes, pegar no sono. Eu podia comer mais legumes. Isso aí eu podia. E você, Silvana, tem alguma dica que você está recomendando? Então, eu trabalho com as mulheres, eu trabalho com infecções e eu recomendo sempre muita, né? Vamos lá, uma vida... gostar de você, do seu corpo, fazer atividade física, né? E eu, com essa pandemia, eu me desorganizei bastante, eu sempre fiz bastante atividade física, eu sempre tive uma alimentação bastante adequada, eu não estou conseguindo fazer isso. Eu acho que essa atividade nossa online, né? Eu acho que
para mim, a minha percepção é que nós aumentamos o nosso volume de trabalho. Nós não temos mais horário, né? A gente faz uma live às 8h30, a gente faz umas 9 da noite, e isso me trouxe um pouco de desorganização. Eu sou muito sistemática e isso me trouxe um pouco de angústia nesse sentido. Eu estou com dificuldade. Então, tomara que minhas pacientes não me escutem aqui hoje, né? Porque eu sou bastante rígida no atividade física, alimentação, reposição e etc. E aqui eu não estou das 10 mais comportadas, não. Então, é uma coisa que eu preciso voltar para o eixo, voltar para o meu equilíbrio, porque isso faz muita falta e está repercutindo, como a Júlia falou. Eu não tenho dormido bem, porque é muita atividade, são muitas coisas, e isso não é legal, viu, gente? Não é legal, de jeito nenhum. Tá ótimo. Júlia, Silvana, super, super obrigado pelo papo. Foi bom para vocês o papo? Nossa, foi muito ótimo, bom. Foi uma delícia. Foi mesmo, a gente nem viu passar, viu, Jair? Foi muito legal. Passa rápido. Muito, muito rápido. Júlia, ficou meu beijão aqui para você, Silvana também. Muito legal as coisas que vocês trouxeram para a gente aqui hoje. E você aí de casa, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. E se vocês apreciaram o Conexão Viva Bem de hoje, volte amanhã que a gente vai falar sobre vitalidade. Muito obrigado. Qual?